Boa tarde e bem-vindos a mais um Mercados em Ação, do Jornal Económico. Vamos começar o programa com uma análise ao que aconteceu no Conselho Europeu, sexta-feira passada, e os próximos passos na resposta europeia à pandemia. Estamos quase a meio do ano, portanto vamos olhar também para os fatores que marcaram este semestre inusitado nos mercados e no mundo, e para o que poderá vir nos próximos 6 meses. Na segunda parte, no Espaço Empresas, vamos falar com uma responsável da Mercadona, a cadeia de supermercados espanhola, que está a expandir em Portugal. Temos connosco no programa Gonçalo Lima, Equity Sales Trader do Millennium Investment Banking, do BCP. Gonçalo, boa tarde, obrigado por estar aqui mais uma vez no programa connosco. Olá, Chico, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Gonçalo, como disse, vamos começar com o Conselho Europeu, semana passada. Foi um passo para tentar chegar a um acordo em relação ao Fundo de Recuperação Europeu, nomeadamente o foco está nos 750 mil milhões de euros. Parece que ainda não há acordo, os sinais parece que foram um bocadinho mais negativos do que positivos e atiraram para o futuro. Isto vai ser um processo demorado, não é? Sim, ao bom estilo da Europa, não é? Permite-me dizer, basicamente o processo é para continuar, as negociações continuam nos bastidores. Eu diria, apesar de tudo, que a expectativa é boa, inclusive o presidente do Conselho Europeu veio referir que, embora não haja ainda fumo branco naquilo que são todas as tecnicidades associadas ao Fundo de Recuperação, a verdade é que espera, numa reunião presencial a decorrer algures a meio do mês de julho, que haja uma solução, e uma solução que, pelo menos aquilo que corre nos bastidores, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista dos analistas de mercado, que não deve andar muito longe daquilo que foi a proposta da Comissão Europeia, não é? Portanto, está aí 750 mil milhões do Fundo de Recuperação, com 500 mil milhões de subvenções e 250 com base em empréstimos. Enfim, mais coisa, menos coisa. Depois há aquelas tecnicidades importantes das maturidades, dos critérios para a atribuição das subvenções, enfim, tudo isso, obviamente, que interessa, mas aliás, como já foi referido no passado, inclusive a última vez que nós conversámos, muito mais importante do que os termos financeiros do acordo, eu acho, do ponto de vista político, aí é que é importante a Europa passar uma mensagem, porque parece que finalmente nos vai apresentar uma solução baseada num espírito de cooperação, de solidariedade, no fundo de integração do projeto europeu, que era a grande mensagem que faltava, e agora parece que vamos ter, e basta olhar, por exemplo, para o mercado de dívida no mercado secundário, que basicamente tem uma resposta muito positiva nas últimas semanas, depois do bloco franco-alemão ter iniciado o processo. Falta o passo, então, de convencer os tais 4 países frugais a assinar por baixo desse acordo. Exatamente. Mas eu diria que o que o mercado nos diz, o que os principais barómetros do mercado nos diz, quer o euro, quer o mercado de dívida dos mesmos países periféricos, a grande mensagem que nos dá é que acredita num acordo. Não? Esse foi um dos temas que marcou este semestre, fazer uma tarefa um bocado difícil de tentar explicar um bocadinho o que é que aconteceu num semestre tão inesperado. Nas bolsas, vamos começar pelas bolsas. Nas bolsas foi tanto na Europa como nos Estados Unidos, um V, ou quase um V. Sim. Quais foram os fatores que, no teu ponto de vista, marcaram tanto esta descida rápida, como uma recuperação forte também? Sem dúvida que foi um semestre muito inesperado, não é? Com fatores, nomeadamente esta pandemia, que ninguém estaria à espera, e que é uma coisa nova, eu diria que para todos nós e para todos os agentes de mercado. E, portanto, acaba por haver uma reação muito agressiva quando surge o tema, quando se percebeu que a pandemia sai do perímetro asiático e sai do perímetro chinês, não é? Quando chega ao mundo ocidental, nomeadamente quando chega à Europa, o mercado reage de forma muito agressiva, e as notícias que surgiram nas semanas seguintes, com o número de casos na Europa, com o número de casos nos Estados Unidos, enfim, mesmo a percentagem de letalidade muito significativa em países desenvolvidos, criou um grande receio, e obviamente que acabou tudo com as medidas de confinamento, que basicamente suspendem a economia. E de repente, quase sem darmos por ela, estávamos perante a maior crise económica do pós-guerra. Não é?
obviamente que quando nos paramos perante este cenário, respondo à tua primeira pergunta, porque é que o mercado tem uma queda tão agressiva num primeiro momento. Aquilo quase tão surpreendente como a queda é a recuperação. E aí eu acho que há aqui uma combinação de fatores que nos ajudam a compreender esta recuperação. Desde logo, as características da crise. Não é? O facto de ser uma suspensão da economia temporária, onde não há uma bolha associada a nenhum setor, ou não há uma crise de confiança no setor financeiro, por exemplo, como houve em 2008, 2009 nos Estados Unidos, em que não há propriamente algo estrutural que condiciona e faz abater a economia. É algo temporário e imposto por um fator exógeno, no fundo aquilo que do ponto de vista clássico nós consideramos um on-off, não é? Enfim, começou-se a pôr em cima da mesa a possibilidade de haver uma recuperação rápida. Quando os números de Covid começam a estabilizar um bocadinho, e no fundo a abrandar o número de casos na Europa e nos Estados Unidos, e mesmo percebendo a rapidez com que os países asiáticos, nomeadamente China, Japão, Coreia do Sul, controlam a pandemia, no fundo os investidores começaram a perceber que se calhar não vamos andar assim tantos meses, pelo menos neste período mais crítico. Depois, segundo fator, naturalmente a resposta muito rápida e muito agressiva dos bancos centrais. Injeção de liquidez, que basicamente ajudam numa segunda derivada a economia, mas numa primeira ajudam claramente os mercados financeiros, com a valorização dos ativos. A juntar às rápidas respostas dos bancos centrais, portanto, naquilo que é o campo de política monetária, também do ponto de vista governamental, se excluirmos a Europa, que ainda andamos, como começámos hoje a falar, ainda andamos aqui a discutir um bocadinho os moldes em que vamos atuar, a verdade é que, quer nos principais países asiáticos, quer nos Estados Unidos, do ponto de vista de políticas governamentais, estímulos fiscais, injeção de investimento público, apoio direto às famílias, foi muito rápido, e nos Estados Unidos, então, o volume foi muito significativo. E logo aí também, isso deu aqui uma lufada de ar fresco, uma injeção de alguma confiança para os investidores. Depois, há aqui mais um ou dois fatores só que eu adicionaria, que é o facto de termos a taxa de juros sem risco, aquilo que são os ativos sem risco tão baixa, coloca o prémio de risco do mercado de ações e dos ativos de risco muito elevado, portanto, torna os ativos de risco, como é o caso das ações, muito mais atrativo. E obviamente que num cenário em que podemos ter uma crise um pouco mais rápida, no fundo é esse o patamar em que estamos, um pouco mais rápida do que outras, por não ser algo estrutural, obviamente os investidores olham para aquilo que são os ativos de risco, veem que estão muito atrativos porque não têm alternativas de investimento, o que torna a complacência para com o risco por parte do investidor muito maior, e cria esta corrida ao mercado de ações, nomeadamente ações com menos dívida, ações menos suscetíveis ao ciclo económico. Recordo, por exemplo, é preciso recuar cerca de 70, 80 anos para termos uma diferença tão grande entre aquilo que é o dividend yield do S&P 500 face ao retorno da taxa de juros sem risco norte-americana, das Treasuries a 10 anos. Portanto, realmente há aqui do ponto de vista, e mesmo depois desta subida, portanto, ainda assim o mercado de ações está atrativo quando comparado com outras classes de ativos. Vou falar sobre... Só para terminar, aqui o facto também de termos uma disparidade, também um sobrepeso de algumas empresas americanas, e isto nota-se muito no S&P 500, são as tradicionais, as FANG, que são empresas como Facebook, a Apple, a Amazon, a Microsoft, enfim, a Alphabet, que acabam por concentrar muito daquilo que é o valor dos índices e distorce um bocadinho, quer os modelos de avaliação que aparentemente estão caros, mas quer também aquilo que é a valorização dos índices. Neste momento o Nasdaq
estas empresas pesam mais de 40% no Nasdaq, pesam mais de 20% no S&P 500. Portanto, este fenómeno também ajuda a puxar pelos índices e muitas vezes pode ser, e é uma subida não homogénea, desequilibrado. Também um bocadinho menos desequilibrada, pode torná-la um bocadinho menos sustentável. Falar sobre um pouco dos outros ativos, já falamos um bocadinho de dívida, com injeção de liquidez e com taxas, inclusive a Fed levou as taxas para quase 0%, não é? O mercado de dívida soberana tem estado calmo, houve um pico na Europa antes do BCE realmente entrar em força também com o programa de compra de emergência. Não há grande sinal aí, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em 2011, 2010, 2011, mas há outro mercado que esteve em foco também e que ainda continua um bocadinho instável, que é o mercado de petróleo. Chegamos a ver pela primeira vez na história preços negativos, futuros negativos, num dia incrível nos mercados. O que é que levou a isso? O que é que mudou entretanto até agora? Agora estamos entre os 30 e 40 dólares por barril no intervalo que não parece sair muito dali. Onde é que está esse mercado, antes de fazermos a divisão? Basicamente, o mercado o mercado de petróleo, tal como o mercado de ações, acabou também por assumir uma recuperação rápida da economia. E isso acaba por, obviamente, afetar, e neste caso afeta positivamente, as várias classes de ativos e aconteceu também em grande parte das commodities e no petróleo, isso é evidente. Neste momento, a grande maioria dos agentes económicos está à espera de uma recuperação económica em V. O que é em V? É uma recuperação que, enfim, eu diria que é consensual que no final de 2021 nós devemos estar onde estávamos no final de 2019, ou até ligeiramente acima, segundo algumas previsões. Obviamente, para isto acontecer é preciso que corra tudo bem, e há aqui uma série de dúvidas que só vamos ver respondidas mais à frente, nomeadamente a questão das segundas vagas e a questão também do emprego, que na minha opinião a recuperação dos postos de trabalho pode ser um pouco mais lenta do que aquilo que muitos analistas apontam. Eu estou algo apreensivo com a descorrelação entre os mercados acionistas e outras classes de ativos versus o mercado de trabalho. E, no fundo, o que eu acho que acontece com o petróleo é que o petróleo também convergiu para essa expectativa. A juntar a isso também a questão política. Claramente, a relação Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, enfim, encontrou-se aqui um consenso, ou pelo menos um acordo, ou pelo menos do ponto de vista da comunicação, as coisas acalmaram. Houve aquele corte de cotas de produção da OPEP Plus e por aqui ficou, e eu diria que encontraram algum equilíbrio juntamente com esta melhoria da expectativa da recuperação económica, que nos levou o petróleo também a uma recuperação, que no fundo eu acho que vai estar excluindo o fator político, portanto assumindo aqui um cenário de alguma acalmia na relação entre esses importantes agentes que regulam o mercado energético, eu diria que a tendência será o mercado do petróleo andar mais correlacionado com a expectativa económica. Essa expectativa é uma forma de ver, mas como disseste, há riscos. Como é que os analistas, como é que os investidores estão a olhar para a segunda metade do ano? Há a possibilidade de tomar lucros já, porque as últimas 2 semanas foram um bocadinho mais nervosas do que as anteriores. Não sei, será que foi porque a Fed lançou uns alertas sérios? Powell falou 3 vezes no espaço de uma semana e deu alertas diferentes, mas sérios. Um bocadinho sobre o emprego também, como estavas a dizer. E segundo, também começa a haver algum receio de segundas vagas, por exemplo, na China, e alguma necessidade de reconfinamento, como vimos até em Portugal ontem, tivemos medidas de voltar para trás. Exatamente. Como é que isto tudo vai se conjugar na segunda metade do ano? Se é possível dizer. Eu acho que o que é possível dizer é quais é que vão ser, para onde é que os analistas, para onde é que os investidores vão estar a olhar na segunda parte do ano. O que vai acontecer, ou ter uma convicção forte do que vai acontecer, acho que é muito difícil nesta fase, e basta nós olharmos para aquilo que são as expectativas de crescimento, as expectativas de valorização das várias classes de ativos por parte das várias casas de research globais, que é muito dispar, quer nos índices de ações, quer nas questões cambiais,
quer até nos preços do petróleo. Eu diria que quais são os principais riscos, para onde é que os analistas vão estar a olhar? Logo para começar, isso que referiste, o tema da segunda vaga. Portanto, as métricas Covid, o número de novos casos. Ontem foi, desde o início da pandemia, ontem foi o dia com registro do maior número de casos. Portanto, eu diria que a pandemia está longe de abrandar, está longe de estar resolvida. Sim, a OMS veio dizer na semana passada que estamos na fase mais perigosa até, não é? Exatamente. Pronto. E naquilo que são as economias desenvolvidas e que têm mais impacto nos mercados financeiros, começamos a ter aqui alguns pequenos indícios de possíveis segundas vagas. Aliás, basta referiste bem o caso da China, mesmo no caso da Coreia do Sul, as preocupações já são algumas, mas basta olhar o que aconteceu no fim de semana nos Estados Unidos, em que desde o início de maio não tínhamos valores de registros de novos casos tão significativos, mais de 30 mil novos casos, quer no sábado, quer no domingo. E aí eu acho que essas métricas vão ser monitorizadas de perto pelos investidores, porque se houver riscos de novas medidas de confinamento, e aí podemos ter outra vez um abate na economia, e aí as expectativas que nós estávamos a falar há pouco podem ficar condicionadas e serem claramente revistas em baixa. Portanto, Covid e segundas vagas, para mim, principal fator de risco para a segunda metade do ano. Segundo ponto, eleições americanas. Claramente, eleições americanas, nesta fase, o Joe Biden vai à frente nas sondagens, mas, quer dizer, estamos ainda muito longe, as eleições são em novembro, sabemos que os americanos têm muito em consideração a questão financeira, a questão económica, e vamos ver como o Donald Trump e a sua administração vai gerir todo este processo até novembro. E também precisa, obviamente, que tudo isto corra bem até lá, do ponto de vista da tal recuperação em V que estávamos a falar e recuperação do mercado de trabalho, também estávamos a falar. Nesse contexto, onde é que entra, como é que tu vês, quais são as possibilidades em relação à guerra comercial com a China? É um fator político que Trump tem gerido. Quando se chegou à fase de acordo, à fase 1, em janeiro, foi aplaudido por gerir isso de uma forma que lhe pudesse dar ganhos políticos. Agora estamos a falar, eventualmente, de uma segunda fase, numa altura em que vai ser mais difícil de gerir. Já estamos longe das eleições, mas não tão longe assim. Totalmente de acordo, e exatamente por isso é que eu não referi os dois primeiros pontos como fatores de risco, não referi a questão da guerra comercial. Ia referir como terceiro ponto, terceiro fator de risco. Parece-me que esse tema vai continuar na agenda, vai ser um tema da agenda política, quer de republicanos, quer de democratas, parece-me evidente, já tivemos alguns indícios disso, mas não me parece, quer do lado americano, quer do lado chinês, que nesta fase estiquem a corda ao ponto de correrem o risco dela partir. Numa fase em que estão tão dependentes de fatores externos que não controlam, e numa fase em que a economia está tão frágil e no fundo, a popularidade desses intervenientes do cenário político americano está muito dependente da questão económica. Portanto, não me parece que eles vão esticar a corda ao ponto de correr risco dela quebrar. E na China, embora não tenham, obviamente, as preocupações do ponto de vista da popularidade que existe nos Estados Unidos, mas, obviamente, do ponto de vista da recuperação económica é importante. Até porque a China quer ganhar terreno em termos de dimensão económica e influência económica no mundo, e tem aqui uma boa oportunidade para isso. O fator, uma última pergunta, o fator que pela mão não tão invisível, que ajudou os mercados e o sentimento deste semestre, os bancos centrais, os grandes bancos centrais do mundo, continuam, pelo que parece, continuam dispostos a ajudar nos próximos meses. Tem espaço para isso? Que mais é que podem fazer? As taxas já estão em zero na Europa, já estão em zero nos Estados Unidos. Vai ter que ser, vamos ver esses programas de compra aumentados, caso seja necessário? Eu acho que, caso seja necessário, vamos ver esses programas aumentados. Já percebemos que, neste momento, a prioridade dos principais bancos centrais mundiais e, obviamente, acomodados pelos líderes políticos globais, porque eles estão alinhados nesta matéria. Enfim, podemos encontrar uma ou outra voz que levanta maiores preocupações relativamente a este tipo de intervenção política monetária, mas eu acho que podem estender os programas, podem aumentar a panóplia de ativos elegíveis claramente,
Aliás, uma grande discussão nos Estados Unidos é se a Fed, a certa altura, vai ou não avançar com a compra de ações diretamente, tal como fez o Banco Central japonês no passado. Para já, aparentemente não, até porque a coisa está mais controlada. E convém que eles guardem alguns tiros, algumas balas para o que possa surgir mais à frente, mas eu acho que isso claramente vai ser um dos fatores que vai condicionar a performance dos mercados financeiros, e claramente já se percebeu que as consequências que podem surgir deste tipo de programas e deste tipo de políticas monetárias tão agressivas, como bolhas em algumas classes de ativos, como o excesso de dívida, no fundo, querem famílias, querem empresas, por via desta política monetária tão agressiva, que faz baixar tanto o custo de endividamento, e obviamente que o estoque de dívida está a aumentar em todo o lado, e mesmo no tema da inflação. Quer dizer, esses 3 pilares que podiam trazer aqui alguma preocupação associada a este tipo de políticas, já se percebeu que não está em cima da mesa neste momento, e não é a principal preocupação. A principal preocupação é mesmo a retoma económica. Fica para depois. Claro, e vai surgir, e vai ser o tema, aliás. Vamos falar em janeiro. Eu não serei bem a data, mas pós-Covid vamos ter um tema de dívida soberana, claramente, e aí não vai ser só na Europa, e não vai ser só nos periféricos. Claramente, basta olhar para aquilo que está acontecendo na dívida pública americana. Não é? Lá chegaremos. Gonçalo, muito obrigado por esta difícil análise do que passou nos primeiros 6 meses e que vai passar nos próximos. Obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. E que foi um gosto. Até à próxima. Obrigado. Vamos agora fazer um breve intervalo no programa e voltamos já dentro de momentos. Fique connosco. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação, do Jornal Económico. Passamos agora para o Espaço Empresas e temos connosco Helena Aldana, Diretora-Geral Internacional de Relações Externas da Mercadona. Boa tarde, Helena, e obrigado por estar aqui connosco. Boa tarde, obrigada eu. Helena, vamos começar por olhar um bocadinho para trás. Foram uns 6 meses conturbados com a pandemia. Queria saber como é que esta situação veio impactar a Mercadona e qual é que foi a vossa reação. Pois, como podes imaginar, a situação não foi fácil. Ao início foi reagir o mais rápido possível com toda a situação que estava a acontecer, a garantir o abastecimento e que as pessoas também ficassem tranquilas, que estamos a trabalhar com toda a cadeia agroalimentar, desde o setor primário até a indústria agroalimentar, enfim, toda a parte logística, a indústria auxiliar. O objetivo era que nada parasse, que tudo continuasse a funcionar. E que, claro, com certeza que os nossos clientes, quando fossem às nossas lojas, encontrassem todos os produtos que procuravam em perfeitas condições. Esse foi o nosso primeiro objetivo. Também, em paralelo, garantir a segurança e saúde dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Então, também desde o início foi ter todo tipo de equipamento, os EPIs, as máscaras, luvas, acrílico nas caixas e também colocar ao dispor dos clientes gel de desinfecção à entrada das lojas para poder limpar o manipulo do carrinho das compras, colocar umas luvas antes de entrar à loja, também um sistema de proteção, e por lei era obrigatório também o controle das pessoas que entravam na própria loja e também que deviam levar colocada a máscara, daí também que tivéssemos segurança e colaboradores à entrada de cada uma das lojas a garantir também este tipo de medidas. Enfim, foi realmente todo um reto conseguir manter todo este tipo de medidas durante mais de 2 meses que levamos já nesta situação, né? Começamos na metade mais ou menos de março e aconteceu também em paralelo Espanha e Portugal. Então, no nosso caso foi em todas as lojas da Península Ibérica, das 1.636 lojas que temos, além das ilhas, e pronto, era um exercício muito exigente, complicado, muito trabalho, mas onde devíamos ter muita responsabilidade de garantir todo este tipo de medidas. Como é que numa rede tão grande
e a crescer em Portugal, como é que isto vai afetar o vosso negócio em si? A faturação, vai haver um desvio do plano, dos pressupostos que tinham para este ano, imagino, tanto em Espanha como em Portugal, sim? Absolutamente, ao início as vendas eram principalmente de bens de primeira necessidade, temos todas as histórias, não é, do papel higiênico, do leite, aconteceu em todas as lojas, as pessoas tinham medo, é assim, e claro, queriam abastecer-se desse tipo de produtos que precisam mais em casa, garantir esse tipo de produtos. Esses produtos normalmente têm uma margem inferior, então é uma rentabilidade inferior daqueles mais que são esse tipo de coisas que compras nos fins de semana, quando tens convidados, não é? Um capricho. Gourmet, uma coisa gourmet. Claro, então realmente aí a rentabilidade desceu bastante, depois foram mais produtos de limpeza, de desinfecção, depois já alguma coisinha mais de fim de semana, porque já passávamos muitas horas em casa, depois já começou também a cosmética, os produtos de verão, mas estava a alterar de uma semana para outra. Claro, não era uma procura normal, era uma procura totalmente inusitada, que era alterada de uma semana para outra e devíamos adaptar-nos totalmente toda a cadeia de abastecimento e com a procura também com os nossos fornecedores que fizeram um trabalho excepcional, devo dizer. E aí, pronto, também tivemos muitos custos. Os custos multiplicaram de uma forma exponencial, porque tínhamos as máscaras, tínhamos as luvas, tínhamos o acrílico e, além disso, a entrada às lojas estava totalmente restrita, porque por lei toda a lotação era controlada e devíamos respeitar as normas que eram emanadas desde a DGS e pronto, do próprio governo. Pronto, sim, os custos subiram bastante, mas também nesta semana já que ficaram um bocado mais tranquilas, poderíamos dizer, não ainda não são normais, nem esta nova normalidade que estamos a falar, não temos uma normalidade real, porque ainda não é o normal, e as pessoas continuam, pronto, a fazer uma procura de determinados produtos que, pronto. E aí estamos a adaptar-nos continuamente, mas podemos dizer também que em Portugal estamos muito satisfeitos pelo trabalho que temos desenvolvido, em Espanha também, mas eu falo mais por Portugal, e o trabalho que fizeram os nossos colaboradores foi excepcional. Tivemos esses custos que estava a falar, mas também as vendas acrescentaram, o que quer dizer que também os nossos clientes valorizaram todas essas medidas que implementamos em loja e que se sentiram seguros com todas as decisões que foram tomadas. Você falou da equipa, ou seja, sei que outros grupos remuneraram de forma excepcional o esforço dos colaboradores durante este período. Vocês fizeram o mesmo? Como é que foi gerir esta equipa em termos de motivação numa altura difícil? Claro, o primeiro era a motivação, porque nem sabíamos o que estava por vir, não é? Já no 14 de março, o nosso presidente anunciou um pagamento extra, um prémio a todos os colaboradores da empresa, que foi equivalente do 20% do salário. E receberam já esse prémio extra já no salário de março. Desde o início tinham máscaras de proteção, também tinham luvas, depois instalamos no chão a marcar a distância mínima, não é? Que deviam ter os nossos clientes e também em outras secções. Fechamos secções que requeriam de algum tipo de manipulação, como era o presunto, a faca, o pronto a comer, que já está também a abrir, e até o sumo de laranja recém-exprimido também abriu esta semana, com laranjas do Algarve, devo dizer. Muito bem. E pronto, sim, foram muitas medidas, foi gerir o medo e foi gerir a motivação também do nosso próprio pessoal. Mas, sinceramente, estamos muito gratos pelo trabalho que desenvolveram e também as pessoas que não são tão visíveis, mas que estavam nos escritórios e nas plataformas logísticas a garantir que tudo continuava a funcionar, apesar, não é, de todos estes inconvenientes e problemas que tivemos em diferentes partes do país também. Sim. Helena, entretanto, já retomaram a abertura de lojas, abriram uma em Aveiro, creio, vão abrir outra esta semana. O objetivo é chegar às 20 lojas este ano, pelo que nos disseram há umas semanas. Como é que vai ser este processo? Qual é o plano? O que é que podemos esperar? Que locais e que velocidade vamos ter? Vamos ver a Mercadona crescer no país? Sim, o nosso plano de expansão era abrir 10 lojas no ano passado, no segundo semestre, e este ano abrir mais 10. O que acontecia com toda a pandemia, tivemos de travar todo o plano de expansão e recomeçamos há 2 semanas, já com Aveiro. Agora, nesta semana, no dia 25, vamos abrir em Santo Tirso.
e vamos continuar com todo o plano de expansão para garantir essas 10 lojas no ano 2020, agora vão ser em 7 meses, é a única coisa, que vai estar um bocado mais concentrado. Mas sim, é a primeira vez também que vamos abrir em Viana do Castelo, um distrito novo para nós. Estamos realmente muito motivados e muito ilusionados com todo este processo. Também, claro, a situação da pandemia ainda não acabou, então também estamos a ver como é que vai evoluir, mas na Mercadona estamos prontos para continuar com tudo o que tínhamos já planejado e continuar a avançar por aí. Também devo dizer que desde o início, desde a abertura de cada uma das nossas lojas, já temos assignada a essa loja uma cantina social. Então, já desde o primeiro dia também estamos a doar, desde cada uma das nossas lojas, uma cantina social de cada município, do município onde esteja inserida. Então, já trabalhamos com 11 e também todas estas cantinas sociais doamos desde a própria loja de segunda até sexta-feira, todos os dias. Aí garantimos também esse tipo de refeições às pessoas. E também doamos diretamente desde a plataforma logística, aos bancos alimentares. O que devo dizer aqui também é que toda a empresa esteve volcada neste processo também social, porque o que estávamos a visualizar que esta crise, que começou com uma crise sanitária, ia evoluir numa crise econômica e social, então já desde o início continuar e até acrescentar as doações às instituições sociais, às quais já doamos praticamente 300 toneladas neste ano, tendo em conta que só temos 11 lojas, uma quantidade bastante relevante, e o nosso compromisso está aí, o nosso compromisso social é continuar a doar e continuar a ajudar as pessoas que precisam. Muito bem, de louvar. Helena, já falamos este ano, qual é que vai ser o plano depois disto? Qual é o plano de médio prazo? Duas perguntas, na realidade. Se vai ser este ritmo de 10 lojas por ano e quando é que vão chegar, por exemplo, a Lisboa? Muita gente pergunta, a Mercadona está só no norte, muita gente conhece a Mercadona através do Algarve, por exemplo, e para a monta e questionamos quando é que vai chegar a Lisboa e porquê é que foi esta escolha do norte primeiro e não a zona de Lisboa, que tem mais pessoas, na realidade. Sim, quando começamos a estudar o país, além das oportunidades que oferecia, que são muitas, um país muito interessante, vimos também a concentração populacional. E aí havia 2 núcleos importantes, que são Lisboa e Porto, e o Grande Porto e o Grande Lisboa. Começamos pelo norte, devíamos escolher uma zona, também tínhamos a plataforma logística de Leão, que podia apoiar a entrada pelo norte, mas desde o início queríamos que toda a atividade fosse focada em Portugal. Se precisamos de ajuda da Espanha, muito bem, está aqui ao lado, mas o que queríamos era estar muito focados no país e desenvolver todo o projeto aqui. Sempre dissemos desde o início que em Portugal devíamos ser portugueses também. Desde o início, já em 2016, que criamos a sociedade Irmadona Supermercados S.A. para o pagamento e a criação de riqueza, pagamento dos impostos e criação de riqueza no país e recrutar todas as pessoas, já somos mais de 900 pessoas, mas também evoluir em todo o país. E começamos pelo norte, vamos chegar a Lisboa, é sempre a pergunta estrela, não é? Quando que vamos chegar? Sinceramente, estamos a ver entre 2022 e 2023, estamos aí a ver, porque não é simplesmente chegar a Lisboa, devemos criar toda uma infraestrutura a Lisboa, devemos criar uma plataforma logística, devemos criar uns escritórios maiores dos que já temos em Lisboa, centro de inovação, lojas, enfim, é muita coisa. Mas também estamos muito ilusionados em continuar com toda esta expansão por todo o país, queremos estar em todo o país, o objetivo, estamos a falar de mais ou menos 150 lojas em todo o país, e para isso que temos desenvolvido já um projeto de investimento no país. Desde o ano 2016 já investimos 220 milhões de euros em Portugal e este ano vamos investir mais 140 milhões de euros. E também na parte das compras a fornecedores portugueses, dizer que desde o início, há já muitos anos, antes da Mercadona chegar a Portugal, já comprávamos a fornecedores portugueses. O que aconteceu com a nossa entrada e começar a criar toda a rede em Lisboa, as compras também acrescentaram. Só no ano passado compramos 126 milhões de euros a fornecedores portugueses, só de produtos, sem ter em conta também toda a parte de serviços, etc. E daí dizer que, claro, para 10 lojas, 126 milhões de euros, como que é muita coisa, não é? Então, realmente, 90% do que compramos em Portugal é exportado para outro mercado, para a Espanha, o vizinho,
e aí também é uma oportunidade para os fornecedores portugueses mostrar a qualidade dos seus produtos e das coisas boas que são feitas aqui no país. Só duas perguntas, Helena, em relação às últimas partes dessa resposta. Esse investimento, nós vimos, é um valor que está a crescer. Esses 140 milhões compara quase que chega aos 220 que tinham investido nos 3 anos. Isto é sinal que a Mercadona acha que isto está a resultar e quer apostar mais em acelerar esse investimento em Portugal. A segunda pergunta é em relação aos fornecedores. É muito bom participar no aspecto da exportação, mas será que esta pandemia veio a dar mais importância à produção nacional? Vocês acham que, como grande rede de distribuição, têm que estar menos dependentes de importação e olhar mais para a produção local? Por um lado, a parte do investimento, sim, claro, à medida que o projeto começa a desenvolver, vamos construir mais coisas, vamos investir mais, vamos construir. Mencionaste também na pergunta anterior se íamos acelerar o nosso plano de expansão. Sim, agora estamos a abrir 10 lojas por ano, mas esperamos chegar a abrir 20 por ano, enfim, acelerar um bocado por aí. Claro, isso vai acrescentar também todo o volume do investimento que estamos a realizar no país. Quanto? Vamos ver. O que é bom é que a empresa não tenha endividamento, trabalha com recursos próprios e por aí o nosso objetivo é continuar com o projeto, que sempre dissemos que em Portugal viemos para ficar e que é um projeto de longo prazo. Da parte dos fornecedores, sim, claro, acontece. Os próprios clientes estão mais focados talvez na produção nacional do que já é normal, numa situação normal, porque podem ter medo de que cheguem produtos do exterior, que cheguem contaminados, qualquer tipo de coisa. Dessa parte, o que eu quero dizer é que temos uma equipa de laboratório que faz um trabalho excepcional na parte de segurança alimentar, com decálogos aos nossos fornecedores, espanhóis e estrangeiros, para garantir, primeiro, a segurança alimentar deve estar garantida 100%, mas também a qualidade dos nossos produtos. É um trabalho também muito bem feito da parte do departamento de compras. Podem estar totalmente tranquilos com os produtos que temos nas nossas prateleiras. Vamos a continuar a apostar pela produção nacional, sim, com certeza, mas esse é um projeto que está sempre na Mercadona, não só porque há uma pandemia. E o nosso leite em Portugal é 100% português, igual que em Espanha é 100% espanhol. E acontece a mesma coisa com azeite de oliva, enfim. Há produtos nos quais estamos muito focados em garantir que sejam nacionais. E se encontramos bons fornecedores em Portugal, olha, que digam, que levantem a mão se querem trabalhar conosco, porque nós estamos com muita vontade de conhecer fornecedores no país. Helena, no seu papel como diretora de Relações Externas, diretora internacional de Relações Externas, tem uma pergunta que é: este projeto em Portugal já tem alguns anos, eu sei que estavam a estudar antes de vir, agora já está numa fase de cruzeiro, abrir 10 lojas por ano, para acelerar até 20. A Mercadona está a analisar outros mercados. Isto pode ser um exemplo que pode levar a Mercadona a olhar para outros países na Europa? Há espaço para isso? Há espaço, sim. Portugal ajudou-nos imenso a aprender como adaptar-nos a uma nova realidade, a um novo país, o que é a internacionalização da empresa. A Mercadona só estava em Espanha. Ao já entrar em Portugal, para nós, foi uma aprendizagem muito importante. Há pessoas, até os próprios portugueses, que dizem muitas vezes: mas Portugal é fácil, somos muito semelhantes, tal. Olha, nem saberiam a quantidade de coisas que tivemos de adaptar dentro da empresa, não só da parte da legislação, que é distinta muitas vezes, mas também da própria cultura. Claro, devemos respeitar que estamos entrando num novo país para nós. Eu já estou aqui há 4 anos em Portugal e eu já conhecia a minha família de Extremadura, adoro Portugal. Mas, claro, sempre leva muito trabalho de adaptação e de conhecimento do próprio país. No momento que a Mercadona decida ir para um terceiro país e abrir lojas, vai ser o mesmo trabalho. Devemos ir com antecedência, conhecer o país, adaptar, contratar pessoas, enfim, é um trabalho que leva tempo e que nós dizemos que as pressas nunca são boas. É melhor fazer as coisas bem do que fazer a pressa e que depois tenhas de solucionar os problemas que surgem. Já tem algum mercado em vista? Já analisaram algum país que seja potencialmente um próximo passo? Há várias ideias, mas ainda não posso adiantar nada. Aí estamos. Está bem, muito bem. Ana, muito obrigado por estar aqui connosco e partilhar a experiência e os planos da Mercadona para Portugal e Espanha também. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada.
Chegamos assim ao fim de mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Obrigado pela preferência e marcamos para a próxima semana.